Gênesis capítulo 3. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós reconhecemos que ela é poderosa, reconhecemos que ela pode transformar o nosso coração. E reconhecemos, ó Deus, que a tua palavra é o meio que o Senhor escolheu para falar com a tua igreja. Portanto, Pai, fala conosco uma vez mais. Tem misericórdia de nós. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muitos de nós, principalmente os que cresceram na igreja, cresceram aprendendo algo que dizia que o Antigo Testamento é o tempo da lei. E o Novo Testamento é o tempo da graça. Nos ensinaram, muitas pessoas nos ensinaram, que no Antigo Testamento é um Deus iracundo, um Deus que dá medo, um Deus que as pessoas têm vontade de correr dele, que é um Deus que não tem misericórdia, um Deus que pune, um Deus que castiga. Mas no Novo Testamento, não. No Novo Testamento é um Deus bonzinho, um Deus que não se importa com o pecado, que é só misericórdia, que é só perdão. Será que isso é verdade? Será mesmo que o Deus do Antigo Testamento não é um Deus de graça? Meus irmãos, nós estamos diante de um capítulo, Gênesis 3, que para muitos é o principal capítulo da Escritura, porque ele anuncia a maior tragédia da humanidade. O homem pecou contra Deus. Mas não só isso, ele também mostra a reação de Deus ante o pecado, providenciando um caminho para a redenção. O tema do nosso sermão hoje, contrariando o que nos ensinaram a respeito do Deus do Antigo Testamento, é o Deus da graça. Eu quero que você, junto comigo, olhe para este texto e perceba que o Deus, lá no Antigo Testamento, depois que o homem peca, e preste atenção, não foi qualquer pecado. Foi a maior ofensa que já existiu. O homem caminhava com Deus em plena comunhão. Mas o homem então peca contra o Senhor, fere sua santidade e morre espiritualmente. A maior ofensa da história.
Como que Deus vai reagir? Primeira verdade que eu quero trazer ao seu coração: o Deus da graça procura o pecador. O Deus da graça procura o pecador. O texto diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus queridos, se o Deus do Antigo Testamento não fosse um Deus de graça, ele nunca mais teria voltado no jardim. Ele poderia simplesmente matar Adão e Eva, privá-los por toda a eternidade da chance de redenção. Ele nem precisava voltar naquele jardim. Mas o jardineiro não abandona o seu jardim. Deus volta ao jardim e procura o pecador. O homem procura Deus? Não. Adão e Eva se escondem, fogem do Senhor. E isso aqui está falando a respeito de nós. Como que nós nos comportamos, meus queridos? Quando pecamos, muitos de nós queremos fugir de Deus. Queremos nos esconder de Deus. É exatamente o que Adão faz. E Deus pergunta: onde está? Deus sabia onde Adão estava, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Por isso que toda vez que nós pecamos, o pecado de Adão, o pecado de todos os seres humanos, os nossos pecados são cometidos diante da face de Deus. Por mais que nós nos escondamos, por mais que nós queiramos viver uma vida privada, no secreto, escondendo o nosso pecado, quando nós pecamos, quem está diante de nós? O Senhor. Deus é onipresente. Deus sabia o que Adão tinha feito, mas Ele pergunta: onde estás? Esse onde estás é Deus tomando a iniciativa do relacionamento com o homem. A iniciativa é do Deus da graça que procura o pecador. Meus irmãos, eu quero que você pense comigo: se não fosse Deus que tivesse te procurado, aonde você estaria hoje? Aonde você estaria hoje? Eu me lembro dos meus 17 para os 18 anos, eu gostava muito de balada, de noite. Eu amava a noite. Embora eu tenha crescido nesta igreja, eu me converti só lá para os meus 19 anos. E certa vez eu estava com meu irmão numa balada em Santos. E eu olhava, a gente estava num camarote, levemente alcoolizados. Eu falei assim para o meu irmão: eu amo isso aqui. Eu nunca vou largar essa vida. Eu amava aquilo. Eu amava o pecado. Sabe qual era a chance de um pecador como eu abandonar o pecado e procurar a Deus? Zero. Deus que me procurou. Jesus Cristo fala, João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus que toma iniciativa na salvação do homem. Meu irmão, preste atenção: assim como Adão, nós também somos infiéis, nós também somos pecadores. E se nós estamos aqui hoje ouvindo acerca do Evangelho da Graça, é porque Deus procura o pecador. Deus vai na direção do pecador. A iniciativa é de Deus. Então, guarde isso. Não importa o que você tenha feito, não importa quão sujo tenha sido o seu pecado, Deus te procurou. Deus não te abandonou, mesmo você cheio de pecados. Mas ainda,
eu quero trazer uma segunda verdade ao seu coração. O Deus da graça confronta o pecador. O texto diz: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Deus sabia que ele tinha comido. É óbvio. Deus não é só onipresente, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus está confrontando o homem. Perceba o que está acontecendo aqui, meu querido irmão. Deus, Ele poderia simplesmente ter fulminado, aniquilado os representantes da raça humana, que haviam se entregado para o pecado. Mas Ele volta ao jardim, Ele não só procura, mas Ele começa a confrontar o pecador, fazendo entender a sua culpa, fazendo entender que ele estava em débito diante de Deus, que ele havia pecado. E perceba, queridos, que Deus faz isso conosco. Ele nos induz a reconhecermos o nosso pecado. O confronto é uma expressão da graça de Deus. Deus continua confrontando pecadores até os dias de hoje, através do ministério da palavra. O ministério da palavra, ele se manifesta em 3 vertentes: pregação fiel da palavra de Deus, vida devocional na sua casa, ler a Bíblia, e terceiro, aconselhamento bíblico. Você não precisa de nada mais do que isso. Se você estiver envolvido no ministério da palavra, o Deus que confrontou Adão irá confrontar você. Desta forma, sempre irá conduzi-lo para a consciência de pecado. O confronto é uma expressão de graça. Minha esposa é uma bênção de Deus na minha vida. Quando ela para e senta para me confrontar, meus irmãos, eu consigo ver pecados em mim que eu nunca veria se ela não tivesse aberto os meus olhos. O confronto é uma expressão de graça. Tem gente que odeia ser confrontado porque é soberbo, orgulhoso e embriagado de si mesmo. Deus volta no Éden e confronta Adão. Então, a segunda verdade aqui é: o Deus da graça não apenas procurou o pecador, o Deus da graça confrontou o pecador, porque Deus da graça estava interessado no pecador. Agora preste atenção, Adão e Eva agora eram pecadores, né? Depravados. Deus confronta Adão e ele diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Mas ninguém nunca tem culpa. Ele culpa Eva, e em última análise ele culpa o próprio Deus. Olha a tensão, o colapso que o pecado traz para o casamento. E quem é casado sabe, né? Tem gente casada aí, levanta a mão. Às vezes você vai resolver umas DR, noivo também, viu, Felipe? Às vezes vai resolver algum problema, e o casal conversa, ninguém nunca é culpado. Ou melhor, o outro sempre é o culpado. Nós temos a tendência adâmica, e eu quero alertar isso sobre você. Eu aprendi com o pastor Paul Tripp. Desconfie de si mesmo, porque você tem a natureza adâmica. A tendência de você fechar os olhos para o seu pecado, como esse miserável fez, e culpar a mulher e culpar Deus é muito grande. Desconfie de si mesmo. Aceite o confronto, porque o confronto é expressão de graça. No confronto, Deus nos tira da cegueira para a consciência. E Deus usa o nosso cônjuge, Deus usa a igreja, Deus usa os irmãos para o confronto. E Deus pergunta para Eva: que é isso que fizeste?
ela fala: a serpente que me enganou também não tem culpa. Meus irmãos, olhe para o confronto como uma expressão de graça. Perceba que Deus, ao longo da história, e se você pegar o Antigo Testamento, agora o povo de Deus é um povo idólatra, um povo pecador. O que Deus faz ao longo da história? Deus levanta seus profetas para confrontar o povo. Vem a transição da antiga aliança para a nova aliança. Deus levanta João Batista para fazer o quê? Confrontar o povo. Vem Jesus Cristo no seu ministério profético confrontar os pecadores. E segue Jesus Cristo, é assunto ao céu, vem os apóstolos confrontando pecadores. Deus continua confrontando pecadores, e isso é expressão de graça. Tem pessoas que procuram igrejas porque as igrejas não confrontam o pecado. Porque a igreja promete que você vai ser rico, a igreja promete que você vai ser curado. Preste atenção, meu irmão, Deus não está preocupado com o seu conforto. Ele quer te confrontar para te livrar de si mesmo. E eu quero te dizer que essas igrejas não são igrejas do Senhor Jesus. Elas são sinagogas de Satanás, nutrindo o ego do homem. Nós precisamos de confronto. Nós somos egocêntricos. Nós somos amantes de nós mesmos e nós queremos coisas que amaciam o nosso ego. Fuja disso. Nós precisamos ser confrontados pelo Evangelho todos os dias de nossas vidas. Todos os dias. Martinho Lutero falava: eu preciso pregar o Evangelho para o meu coração diariamente. Eu preciso me arrepender diariamente. Deus confronta os pecadores. E o confronto é uma expressão de graça. Ainda, eu quero trazer uma terceira verdade ao seu coração. O Deus da graça, todos juntos, o Deus da graça, Adão e Eva, eles, nas entrelinhas, até reconhecem a sua culpa, mas eles não apresentam nada para resolver o problema. Deus prometeu: do dia que comerem do fruto, certamente morrerás. Para que eles não morressem, o pecado tinha que ser coberto. Adão e Eva não tinham nada a oferecer. Deus confrontou Adão, Deus confrontou Eva, ele amaldiçoou a serpente. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Meus irmãos, a serpente aqui é o próprio Satanás. A maldição que Deus direciona para a serpente é uma maldição irrevogável. Por isso que não há chance de Satanás se arrepender e ser redimido. É um anjo caído que vai comer pó. A ideia de comer pó na Escritura, se rastejar, é de derrota. Deus amaldiçoa a serpente e fala: você está fadado ao fracasso. Mas então ele fala mais uma coisa, lá no final. E aqui eu quero que você preste muita atenção, que esse aqui é o ponto central do nosso sermão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Deus está falando isso para a serpente, que é Satanás. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho. É a primeira vez na Escritura que o evangelho é anunciado. Deus, o que ele está fazendo aqui? Ele está providenciando redenção. Providenciando redenção. Ele fala: porém a inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Que mulher que é essa? Essa mulher aqui é o povo de Deus. Essa mulher, no Antigo Testamento, era o povo hebreu judeu, e depois a igreja. Essa mulher, aí ela fala: entre a tua descendência. Quem é a descendência da serpente? Os ímpios. Aí ele continua: e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher? Cristo Jesus. Este te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Eu vou explicar isso. O que está acontecendo aqui? Deus está
colocando uma oposição entre o reino das trevas e o reino da luz. Agora, se você perceber, no Antigo Testamento, Satanás está sempre querendo aniquilar o povo de Deus. Depois que você entende Gênesis 3,15, você vai entender que o Gênesis 3,15, você puxa uma linha, ele vem trazendo por toda a Escritura. Satanás sabe que existe uma profecia. Se o descendente da mulher nascer, ele vai pisar na minha cabeça. Então Satanás faz de tudo para aniquilar o povo de Deus. Porque se o povo de Deus fosse aniquilado, quem deixaria de nascer? Jesus. E você vê isso, por exemplo, José vendido ao Egito. Falta comida em Canaã. Aonde o povo vai pedir comida? Lá no Egito. Quem era o governador? José. Providência de Deus, apesar do pecado humano, preparando as coisas para que a linhagem do Messias fosse preservada. Se José não trouxesse providência, provisão para a sua família morreria. A sua família era simplesmente a raiz do Messias. Mas se você continuar a olhar para as Escrituras, você percebe que um dia Faraó manda matar todas as crianças. E uma criança é guardada. Quem era essa criança? Moisés. E Moisés depois vai ser usado por Deus para quê? Para libertar o povo e preservar o povo da linhagem messiânica. E se você continuar olhando, e você chega em Esté. A história de Esté se dá na Pérsia. O exílio babilônico já havia acabado, o povo de Deus já havia voltado para Jerusalém, mas alguns judeus ficaram na Pérsia, desviados, abandonaram a adoração, amaram a Pérsia. Tanto que Esté, o seu nome não era Esté, o seu nome era Hadassa, que era o seu nome judeu, identidade do povo de Deus. E então, Esté e Mordecai, a Bíblia nem fala o seu nome. Ele usa um nome aqui de uma divindade persa. Eram duas pessoas que eram do povo de Deus, mas estavam distantes do povo de Deus. Estavam distantes da família da aliança. E certa vez, Amã manda que todos se dobrem até ele. Mordecai sabia que Amã era descendente de um povo que historicamente era inimigo do povo de Deus. Mordecai fala assim: não, tudo tem limite. Eu sei que eu estou desviado, mas ainda sou crente, ainda faço parte do povo de Deus. O que Amã faz? Persuade Assuero, o imperador, o rei da Pérsia. O rei da Pérsia libera um édito que manda matar todos os judeus. No palco está acontecendo uma história. Um líder vaidoso manda matar todos os judeus porque os judeus não se dobraram. Mas por trás da cortina, na história, é Satanás tentando aniquilar a semente do Messias. E então, pelos meios mais obscuros, carnais, Esté consegue virar rainha, esposa de um incircunciso pagão. Ela intercede pelo povo. E aquela decisão é revogada. A linhagem do Messias é preservada. Porque a história não é sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, não é sobre Sansão, não é sobre aqueles homens. A história toda de Gênesis e Apocalipse é sobre Cristo Jesus. Ele é o protagonista da Escritura. O que está acontecendo de Gênesis 3 em diante é que o homem pecou no Éden. Deus não quer mandar o povo que ele ama para o inferno, e ele precisa então providenciar a redenção, e a redenção é Cristo Jesus. Quando você olha a tentação de Jesus, o que Satanás faz? Tenta Jesus para que ele abandone seu propósito messiânico. Só que Jesus foi tentado que nem Adão, mas diferente de Adão, ele não pecou. O que acontece quando Jesus Cristo nasce? Herodes
manda matar todas as crianças. Satanás estava furioso. Se você discutir na história, os poderes das trevas não quer que Jesus Cristo nasça. E quando ele nasce, manda matar todas as crianças. Deus, mais uma vez, guarda o Messias, que foge. Mas chegou uma hora que Satanás achou que tinha vencido. Judas, quando entrega Jesus, ele estava possuído por quem? A guerra continua. O reino das trevas quer impedir o propósito redentivo. Então Judas, possuído pelo demônio, possuído por Satanás, entrega Jesus. Só que o que Judas não sabia, muito menos Satanás, que aquela derrota era o triunfo. Que quando Jesus Cristo fala, está consumado, ele entrega o seu espírito, é o descendente da mulher pisando na cabeça da serpente. Deus providencia redenção para os pecadores. E ali o véu do templo, de cima a baixo, se rasgou. Agora os que estão em Cristo, desde Adão até hoje, têm livre acesso a Deus. Deus providencia redenção para pecadores. Deus guardou a linhagem do Messias e derrotou Satanás. Porém, meus irmãos, volta comigo lá para Gênesis 3. Apesar de Deus ser gracioso, apesar de Deus ser bondoso, o pecado tem consequências. Mas eu quero que você olhe para uma coisa. Mesmo Deus anunciando as consequências, mesmo Deus, a gente vê graça. Preste atenção. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás a luz. A luz, filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te dominará, te governará. O que está acontecendo com a mulher aqui? Deus poderia simplesmente fulminar Eva, matá-la. Porque Eva, quando ela é criada, Deus fala para Adão: lhe farei uma auxiliadora. Deus cria Eva para auxiliar Adão. Quem que Eva auxilia na queda? Satanás. E Deus começa a redimir a feminilidade. Preste atenção. Multiplicarei sobremodo os teus sofrimentos da tua gravidez. É verdade. O que a mulher sofre na gravidez é consequência do pecado. É verdade. E eu lia, estudava, lendo alguns comentaristas e pesquisando, e alguns falam que até certo tempo, que não existia medicina, muitas mulheres morriam no parto. De tão sofredor que é colocar um filho no mundo. Se você olhar o verso 20, Adão coloca o nome Eva. Até aqui Eva não tinha nome. Adão coloca o nome Eva. Ele coloca o nome de Eva, ou melhor, ele coloca o nome da mulher de Eva. Sabe o que significa Eva? Doadora da vida. Da onde que viria a semente do Messias? Da doadora da vida. Você auxiliou Satanás, mas Deus redime as mulheres. Agora você vai auxiliar a redenção. Auxiliadora idônea. E minhas irmãs, eu tenho uma palavra para você que está aqui. Hoje existem ideologias que querem colocar a mulher contra o homem. Tanto é que você vai olhar aqui, ó. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O que está acontecendo aqui? A mulher foi feita para auxiliar. Antes do pecado, isso seria tranquilo para ela. Ser uma auxiliadora. Ser submissa. Está muito claro, o homem é o cabeça e a mulher auxilia. Aqui não é questão de valor. O valor dos dois, diante de Deus, é o mesmo. Só que um tem uma função de líder, o outro tem uma função de auxiliar. Mas agora, Eva, agora você é pecadora. E não vai ser fácil ser submissa. Né, mulheres?
Não é fácil ser submissa? É difícil. Sabe por quê? O pecado traz um colapso no casamento. A mulher sente vontade de se rebelar, de não ser submissa, de liderar. E essa é a raiz do feminismo, do diabólico feminismo. Ele quer convencer a mulher de que a mulher não deve ser auxiliadora nem submissa. Ela tem que guerrear contra o homem e assumir papel de proeminência e ser líder. O feminismo é uma expressão diabólica. Minha querida irmã, você pode ter uma ótima carreira, ganhar um salário alto, até maior do que o salário do seu marido. Você pode se formar, você pode ter um cargo profissional maravilhoso. Mas a primeira coisa que Deus lhe chamou para fazer, sabe qual é? Auxiliar o seu esposo. Antes de qualquer coisa, o chamado é para auxiliar o esposo. Eu sei que é difícil, mas existe graça. Mas o texto continua. Essas foram as consequências para Eva. A dor, o sofrimento. Mas percebe que ainda existe graça. A mulher poderia ser morta ou ficar para sempre estéril. Não. Apesar de você ter pecado, você ainda vai ser a doadora da vida. E ele fala para Adão: a terra. Olha o que o texto diz. A Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a terra, da onde viria a comida. Agora essa terra vai resistir ao homem. Em fadiga obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Olha o que Deus está fazendo, amaldiçoando a terra. O trabalho agora é de sofrimento. O trabalho se tornou um fardo, desgastante. Sabe quando você trabalha o dia todo, e no fim do dia você está exausto? Pois é consequência do pecado. Agora vai ser difícil conquistar o pão de cada dia. Vai ser difícil, vai ser debaixo de suor. Olha lá, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra. Até que tornes a terra. Antes do pecado era abundante. Comida, provisão, providência. O homem podia comer, tinha de tudo. Agora não. Agora a terra vai te resistir. Mas percebe que existe graça. Por quê? Se Deus fosse o Deus sem misericórdia, a terra não produzia nada. Mas apesar do suor, apesar do trabalho, a terra continua dando frutos. Deus continua trazendo provisão para o seu povo infiel, para o seu povo pecador. E aí, nós precisamos pensar aqui, porque o que Deus disse: se comer da árvore, daquele fruto, certamente a morte espiritual veio. Na hora. Perceberam que estavam nus. E a nudez aqui revela a vergonha pelo pecado. Na hora, morte espiritual. Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas tem uma outra morte ainda. A morte física. Olha o que Deus fala para Adão. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Percebe porque a morte é tão traumática? Porque ela não fazia parte do plano. A morte entra na experiência humana depois do pecado. Essa é a morte física. Uma pergunta: Deus matou Adão e Eva na hora? Não. Adão foi morrer 900 anos depois. Deus, de fato, traz juízo com a morte, mas Ele mitiga a morte, Ele estica a corda, e Ele faz isso conosco, para dar, sabe o quê? A opção de redenção. Deus é misericordioso, até quando traz juízo. Mas ainda tem uma terceira morte, que é aquela segunda morte, aquela morte eterna, que a pessoa é privada de redenção.
Ou seja, Deus não permite que aquela pessoa desfrute de esperança. Ela passará toda a eternidade separada de Deus, desfrutando do castigo, do juízo e da ira de Deus. Deus também não faz isso com Adão e Eva. Porque nos versículos anteriores, sabe o que ele fez? Ele anunciou redenção. 3 tipos de morte. Deus não os condenou eternamente. Deus prometeu que o faria. Mas Deus inicia um plano de redenção. Sabe quem ia experimentar da ira de Deus? Não era Adão e Eva. Quem de fato ia tomar o cálice da ira de Deus era o descendente da mulher, Cristo Jesus. E aí, aqui está a quarta verdade. Nós vimos na Escritura que Deus de fato traz juízo e o pecado tem consequência. Porém, umas consequências muito mais leves do que Adão e Eva mereciam. Consequências muito mais leves do que nós merecíamos. Meus irmãos, deixa eu falar para vocês aqui. Quando o sofrimento chega à nossa casa, quando nós somos acometidos pela miséria financeira, ou por uma doença emocional que nos abate, ou quando somos acometidos por um câncer, por uma enfermidade, ou quando nós somos traídos por alguém, quando o sofrimento se torna real, esse sofrimento ainda é pouco perto do que nós merecíamos, porque nós somos como Adão, infiéis. Até no nosso sofrimento existe graça, porque esse sofrimento é muito, muito menor do castigo que nós merecíamos. E aqui está a nossa quarta verdade. Todos juntos. Amém? Salmo 103. Olha o que diz o salmista no Antigo Testamento. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, olha o que diz o salmista, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. O Deus da graça não nos retribui da forma como merecíamos. E nós iremos entrar agora no nosso último ponto. O verso 21 diz: o Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e sua mulher. O texto mostra que Adão e Eva foram tomadas de profunda vergonha. E eles fizeram uma espécie de... o texto fala, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem tenta resolver o problema da sua própria vergonha. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? O texto diz, Adão e Eva não estavam mais nus, porque eles mesmos produziram roupas para si mesmos, ok? Mas o texto diz, o Senhor Deus fez roupas de pele. Deus faz o primeiro sacrifício da Bíblia. Deus mata um animal e faz roupa de pele para cobrir a vergonha de Adão. Sabe o que está acontecendo aqui? O texto está apontando para Cristo Jesus. Um animal vai morrer para esconder a nossa vergonha causada pelo pecado. Meus queridos, eu não sei o que você fez no passado. Eu não sei do que você tem vergonha. Eu não sei do que você tem culpa. Talvez você tenha feito algo muito, muito, muito maligno. Mas deixa eu te falar algo. O sacrifício da graça
Cristo Jesus cobre a sua vergonha. Essa é a nossa quinta verdade. O Deus da graça cobre a vergonha do pecador. Adão está fazendo aquilo que nós gostamos de fazer. Quando nós pecamos, nós tentamos resolver o nosso problema. Nós escondemos nosso pecado, nós, com obras de justiça, nós tentamos esconder a nossa vergonha. Adão e Eva poderiam resolver o problema da sua vergonha? Não. Tanto que Deus mata um animal e cobre a vergonha. Isso aqui é um prenúncio do Evangelho. Todos nós temos a nossa nudez espiritual, a nossa vergonha causada pelo pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Um sacrifício foi oferecido. E se você crê em Jesus nesta noite, a sua vergonha é coberta. Eu quero recapitular os 5 pontos com vocês, para a gente entrar na conclusão. O Deus da graça procura o pecador. O Deus da graça confronta o pecador. O Deus da graça providencia redenção para o pecador. O Deus da graça não retribui o pecador segundo os seus pecados, nem o trata segundo as suas iniquidades. O Deus da graça cobre a vergonha do pecador. E no nosso último ponto, meus irmãos, nós estamos vendo aonde nasceu a roupa. O pastor Iago Martins fala que em Gênesis 3 está a teologia da roupa. A roupa foi feita para esconder a nudez. A exposição da nudez, ela gera vergonha para todos, porque isso é uma consequência da queda. Deus criou a roupa de pele para que o sexo fosse escondido e não revelado. O corpo foi feito para ser preservado e não revelado. Tome cuidado com as suas roupas. Roupa não foi feita para revelar nudez. Roupa foi feita para esconder a vergonha da nudez. E toda vez que você pensar nisso, lembre-se que isso aponta para um lugar, para a cruz. Roupas de pele foram feitas para esconder a sua vergonha. E o animal que morreu foi um cordeiro perfeito, Cristo Jesus. E eu quero concluir dizendo que, apesar de nós nos parecermos com Adão e Eva, a história de Adão e Eva é a nossa história. Nós somos infiéis, pecadores idólatras. Mas se você crê em Jesus, se você crê no sacrifício vicário de Cristo, esta graça está disponível para você nesta noite. Romanos 8:1. Vamos todos ler juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por tua graça. Obrigado por tua misericórdia. Aonde nós estaríamos agora, Deus, se o Senhor não tivesse nos procurado, nos confrontado, se o Senhor não tivesse nos redimido. Obrigado porque o Senhor não nos retribui segundo os nossos pecados. O Senhor é bondoso, misericordioso, compassivo. Obrigado porque o Senhor cobriu a nossa vergonha, a nossa nudez espiritual. Te louvamos por isso, Pai. Obrigado por tua palavra. No nome de Jesus. Amém.